Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, em Piraquara. Dessa vez eu fui convidado, né? As outras vezes eu me ofereci. Dessa vez ele me convidou, irmãos. Coisa boa. Queridos, eu me faço acompanhar pela minha esposa, a pastora Elda. Eu acho que já a última vez ela não esteve. Faz assim, amor. É alta demais, irmãos. Aí talvez você não tenha visto a mão dela aí. Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Enquanto você acha o livro de Deuteronômio na sua Bíblia, eu quero dizer que esse final de semana agora, nós vamos ter o seminário de libertação. Esse seminário, ele é para formação de pessoas que, eu não digo que querem ser exorcista, porque ninguém quer ser exorcista, né? Todo mundo quer ser outra coisa, menos exorcista. Quem é que quer ficar expulsando demônio? Aliás, isso não é nenhum dom para se pedir, né? O apóstolo Paulo diz, busquem com zelo os melhores dons. E ele vai dando os dons, mas não tem o dom de expulsar capeta. Mas, queridos, isso eu falo sempre, né? Que nós acreditamos que o crente precisa estar preparado. E esse seminário, ele não tem outra finalidade a não ser preparar você para uma situação inusitada que com 100% de certeza vai acontecer. Uma hora você vai pegar alguém endemoniado e você vai ter que saber o que fazer. Vai ligar para o Leandro, vai ligar para o pastor Leandro, pastora Dani, eles não vão te atender, é folga pastoral. Vai ligar para o seu líder de célula, ele está offline e é você que vai ter que fazer o serviço. Esse curso, ele é para isso. Tá certo? Você que quer aprender mais. Muitas pessoas fazem o seminário para aprender para si. A gente não interfere, mas ele, de fato, é para preparar pessoas para lidar com endemoniamento. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que, pela primeira vez, nesse seminário agora, a gente está inaugurando 2 módulos que estava sendo pedido há muito tempo, né, que é endemoniamento e opressão de crianças. Nós vamos estar agora, nesse módulo, a gente vai ter um módulo só para a gente falar sobre isso, né? O livro está no forno ainda, né? Mas o seminário já vai dar uma clareada na mente da gente para a gente produzir o material, o livro. Mas você que quer aprender mais sobre endemoniamento e opressão de criança, esse é o primeiro seminário onde eu ministro isso. E também um outro módulo que é maldição hereditária e espíritos geracionais. Foi ontem que nós fizemos uma live? Ontem nós fizemos uma live só para falar sobre espíritos familiares, e a gente usou lá os terafins do povo da família de Labão, que Raquel, quando ela sai da casa do seu pai, ela leva um ídolo do lar, né? E a gente fala pega esse gancho aí para falar sobre espíritos familiares. Então, nesse seminário, nós vamos ter um módulo só destinado a maldição hereditária e espíritos geracionais ou espíritos familiares. Pastor, não acredito nisso. Eu acho até que não é bíblico. Entra lá para a gente brigar, né? Porque lugar de discutir ideias é na mesa. Então, entra lá que a gente discute, a gente conversa. Inclusive, quando você vai fazer a inscrição, no módulo que a gente fala sobre maldição hereditária, eu deixo bem claro, nós vamos estar apresentando os pontos contrários à maldição hereditária. A gente vai estar pegando hoje os expoentes que falam, que tenta mostrar que maldição hereditária não tem base bíblica. A gente vai estar usando esses expoentes para poder apresentá-los para vocês como pensamento contrário à maldição hereditária, como pessoas que defendem que não é bíblico. Então vai ser assim muito enriquecedor. Esse seminário vai ser na sexta-noite. Aí eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção. Sexta-noite, sábado à tarde até às 6 horas. Por quê? Porque às 8 horas nós vamos ter um culto de libertação lá no templo anexo da Alcance de Pinhais. Lá só cabe 150 pessoas.
Então, esse culto ele está sendo mais o convite para os seminaristas, quem vai fazer o seminário comigo. Mas vai estar aberto, enquanto não lotar 150 pessoas, a gente vai estar recebendo. Se você quiser estar conosco nesse culto, você vai ter que entrar no meu Instagram, você vai ter que se inscrever, você vai ter que deixar o like, você vai ter que deixar o joinha, ativar o sininho, aquelas coisas. Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Mas você entra no meu Instagram e só avisa lá que você quer estar no culto, porque a gente já escreve você. Vai ser culto de libertação. Então, se vai preparado. Né? As irmãs não vá de vestido de festa, vá de vestido de guerra, porque é culto de libertação. E nesse dia vai ser culto de fato de libertação, porque vai ser uma extensão do seminário. De tudo que a gente ensinou, a gente vai estar tendo um prático, né, na área de libertação. E dia 28, se eu não me engano, dia 28, na Alcance de Pinhais, aí esse é uma proposta minha, que eu vou fazer para o pastor Leandro, para a pastora Dai. Dia 28, sexta-noite e sábado à tarde, vai ter um seminário. Não tem a profundidade desse seminário de sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar coisas que a gente não compartilha no seminário com a igreja. Evidente que vai ter o seminário na sexta-noite, sábado à tarde, a gente vai estar falando sobre libertação, vai estar abordando aspectos práticos da libertação, mas não entramos com a profundidade que entramos no seminário. Nós vamos ter o seminário lá no Alcance de Pinhais. Vai ser pago, não sei, talvez 50, 70 reais, mas o culto, sábado à noite, vai ser aberto, aí já vai ser no templo central, tá certo? Então, se você quiser estar com a gente, já fica aí antenado para você tá afiando essa espada aí para poder derrubar valentes. Depois eu quero falar isso com o pastor Leandro para a gente fazer esse evento aqui com vocês. Tá bom? Amém? Tudo claro? Tudo certinho? Então, beleza. Nem baiano explicaria melhor a explicação que eu dei para vocês sobre o seminário. Queridos, meus livros estão ali. Quem pediu para eu trazer foi o pastor Leandro. Então, ele está responsável pelas vendas hoje. E se não bater a cota, ele vai ser demitido. Então, vocês ajudem aí o pastor Leandro. Eu tenho 3 títulos aqui. Trocando a ansiedade pelo descanso. Esse vai resolver o problema da sua unha que você está comendo. Você vai descobrir por que você está comendo tanta unha. Como vencer antes da batalha. Vai ser útil. Eu acredito que muitos aqui leram esse livro, não leram? Quantos aqui leram? Não acredito. Você me comprou. Você comprou esse livro, junto com a sua esposa. Não foi? Vocês compraram? Hã? Ah, foi e-book. Foi e-book, tá certo. Desculpa, que eu já ia dar bronca. Mas vocês compraram e não leram? Então, esse livro, irmãos, eu trabalho aqui. Entenda bem, meus livros são livros de leitura rápida. Por exemplo, esse livro aqui, 40 minutos, 1 hora você lê esse livro. O recado é dado e com clareza. Esse livro eu trabalho 4 armadilhas que Satanás usa para impedir você de derrubar seu gigante. E o meu épico, que é o que você sabe sobre libertação, já estamos aí cozinhando também o segundo desse aqui, está ali na frente. Hoje tem uma promoção, a promoção, o Leandro vai fazer para vocês a promoção lá, tá bom? E, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, sobre a sexta, eu quero falar algo, né? Eu sempre tenho uma observação para fazer toda vez que eu venho aqui. Nossa igreja, a última igreja que nós pastoreamos, eu e minha esposa, era uma igreja num bairro muito pobre. Era assim parecido com Piraquara? Não. Piraquara é Alphaville, na frente da cidade que a gente pastoreava. Mas nós tínhamos uma regra na Santa Ceia. Ninguém entra se não trazer uma cesta básica. Então, culto de Santa Ceia, toda a família trazia uma cesta básica para a gente poder distribuir. Então, quando eu chego e vejo tão pouca coisa, tem mais, né, Leandro, lá atrás, né? E olha aqui, irmãos, uma cesta básica. Cadê o Christian? Está aí? Tá não? Ah, está aqui, ó. Irmãos, eu comprei tanta cesta básica desse homem,
durante a pandemia, que eu tirava oferta, eu tirava do meu bolso. Então, não é caro você procurar o Christian e falar, Christian, eu quero ofertar uma cesta básica. Ele tem algo pronto lá para você. Mas não deixe de trazer alimento, comida para a igreja, que tem famílias que precisam muito disso, né? O nosso papel de bom samaritano deve ser na íntegra. O bom samaritano, ele não vai perguntar para o cara por que ele está caído, machucado, por que ele foi por aquela estrada, que erro ele cometeu, que maldição ele está debaixo dela, não. Ele simplesmente ajuda aquele sujeito. Então, muitas vezes a gente pensa assim, pô, pastor, mas tem muita gente que passa fome porque não quer trabalhar. Irmãos, não é da nossa competência. Não é da nossa competência. Né? Eu sei que é difícil, e principalmente para os machos que estão aqui, que acorda cedo e vai para o batidão e chega tarde, né? Mas tem pessoas que merecem. E beleza que o cara não quer trabalhar, mas eu acho que as crianças dele não devem pagar pelo erro que ele está cometendo. E se a gente puder pôr pão dentro da casa dele, a gente vai pôr, e isso depende muito de vocês, né? De assumir essa responsabilidade de toda Santa Ceia trazer uma cesta básica para a igreja, né? Como oferta ao Senhor, pelo momento especial que você vai estar participando. Com certeza o coração de Deus vai ficar muito feliz e vai vir chuvas e vai vir muitas bênçãos sobre a sua vida. É uma regra de ouro, irmão. Você vai ver esses coaches falando aí sobre prosperidade e parece que é uníssono a essa palavra, que todos eles entenderam que ajudar pessoas dá lucro, né? Porque quem dá ao pobre, a Deus... Ué, peraí. Será que a Bíblia é diferente? Não era minha mãe que falava isso. É o texto bíblico mesmo, que diz que quem dá ao pobre, a Deus empresta. Você já pensou ter Deus como seu devedor? Não é fraco não, né, irmãos? Não é fraco não. Fala, não, peraí, eu vou cobrar um cara que está me devendo ali. E vai para o joelho orar e falar, e aí, vai pagar ou não vai? Né? É muita intimidade, é muita graça. Então, não deixe de viver isso, tá? O evangelho é isso. Tiago é muito severo quando ele diz que a verdadeira religião é ajudar os pobres e as viúvas. Então, atender ao necessitado. Então, não deixe, nunca esqueça disso, tá? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Queridos, tem 36 anos que eu trabalho com libertação. A minha primeira viagem na área que eu viajei para ministrar num culto de libertação, eu tinha 23 anos. Eu era solteiro ainda. E não parei mais. E hoje eu estou meio que sessão descarrego, né, que eu estou fazendo desabafo nas igrejas, que o Ministério de Libertação ele é muito exaustivo. Um amigo meu disse para mim que a vida útil do ministro de Libertação não é muito longa. Ele tem que sair logo do cenário, senão ele pira o cabeção, né? Então, assim, agora com 57 anos, a gente já sente um pouquinho, né, do cansaço, né? Então, esse seminário é literalmente o passando o manto mesmo. Eu quero ensinar tudo o que eu aprendi sobre libertação, 1, 2, 3, 4 seminários, para quando eu parar, eu não deixar só uma pessoa. Eu saber que eu espalhei o que eu aprendi para quantas pessoas eu pude. Esse seminário que você vai participar sexta-feira foi o que eu ministrei em Milão, na Itália, lá na pastora Rosa. Ele tinha aproximadamente umas 700 pessoas no seminário, só de pessoas italianas. Então, não é um seminário que você vai aprender princípio que você vai aplicar só no Brasil. Não, eu não trabalho conteúdo que só é útil na cultura brasileira. O que você vai aprender nesse seminário, para onde você for nesse mundo, vai ser útil. Vai ser útil. Eu falo por experiência pessoal, né? De Camboja, África, a país da Europa, tudo, irmão, já ministrei, tudo. Em países podres de pobre e em países podres de rico. Porque tinha muito dinheiro, mas não tinha Jesus. Então, esse conteúdo vai ser útil para você. Se você pensa em sair do país, se você pensa em trabalhar em alguma plantação de igreja lá fora ou ajudar, esse seminário é para você. Amém? Deuteronômio capítulo 34 diz assim, me perdoe, queridos, me perdoe, não é esse texto, tá? É Josué.
Me desculpe. Só um minutinho, queridos. Josué, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Eu tinha falado para que eu ia ler a versão NAA, mas eu vou ler a Almeida revisada e atualizada, se vocês quiserem achar bem. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Essas palavras é interessante, tá? Servidor de Moisés. E Deus fala para Josué assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar a seus pais. Olha a readvertência aí. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Somos um povo agraciado pelo Senhor. Jesus deixa bem claro, ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Mas o apóstolo Paulo, Pedro inclusive, ele vai falar sobre o fato de nós sermos o povo escolhido, a nação santa, geração eleita, e vai mostrar as muitas faces da igreja como resposta de Deus para essa geração. Ser propriedade de Deus é algo muito maravilhoso. Entender que nós temos um Deus que cuida da gente é tremendo. Eu sei que às vezes o fato da gente ser muitas vezes agraciado, abençoado, pode nos levar a querer abaixar o preço do milagre que eu estou vivendo. Como assim? Às vezes eu sou tão abençoado que eu esqueço que o que eu estou vivendo é porque Deus me ama. Não é porque eu simplesmente viveria isso, independente, pastor, se eu tivesse Jesus ou não. Não, de jeito nenhum. Até aqui, nos tem abençoado o Senhor. Ele nos trouxe até aqui. Já teve momentos na minha vida em que eu paro, sabe aquela sessão nostalgia que você para meio que para lamentar? Eu sempre, quando eu paro para lamentar, eu me lembro da frase do livro Dando a Volta por Cima. O autor diz: pare de chorar o leite derramado e tome cuidado para não perder a vaca. Né? Você está chorando o leite derramado e a vaca está indo embora. Então segura a vaca, porque se o leite você tira de novo. Então, às vezes, eu paro para poder pensar o que eu poderia ter feito diferente no passado e como que eu estaria muito na frente hoje e o que eu já estaria vivendo se eu tivesse feito isso, aquilo. E a gente fica meio mergulhado dentro da gente, mas, de repente, uma voz me lembra algo tremendo. Dentro de mim, eu posso não ter chegado onde hoje eu imagino que eu poderia chegar se eu tivesse assumido outras atitudes.
Mas eu não posso me calar, a minha adoração não pode cessar, entendendo que eu estou aqui por causa da ação de Deus. Eu era um improvável. Ninguém acreditava, nem eu mesmo acreditava em mim. Até hoje, como sequela da vida do mundão e da tradição que eu recebi da minha família, até hoje eu tenho dificuldade para acreditar em mim. Por causa do sistema lá fora, do sistema que eu vivi. Então hoje, quando eu venho para cá, e eu começo a pensar sobre o que eu poderia ter alcançado, e aí de repente eu paro e digo, espera aí, mas eu não posso pensar assim. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe até aqui. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar... Eu não sei nem se eu estaria vivo, do jeito que eu aprontava, eu não sei nem se eu estaria vivo. E aí eu olho ao meu redor, eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho uma igreja da qual eu frequento, que eu faço parte, eu sou um abençoador do corpo. Meu Deus, eu só tenho o que agradecer. Nós somos um povo, de fato, exclusivo do Senhor. É isso que incomoda o judeu. Quando nós falamos que nós somos igreja e que nós somos o Israel de Deus, eles ficam chateados. Eles dizem, não, Israel só teve um. Eu disse, não, tem 2. Tem 2. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o povo exclusivo. E até aqui nos trouxe o Senhor. Livramentos sobre livramentos o Senhor nos deu. O Senhor brigou pela gente. Ele fez guerra contra o inferno pela gente. Ele fez guerra contra os demônios que regiam nossa família. Ele brigou contra esses demônios e nos ganhou. E hoje Ele nos tem abençoado de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Então, muitas vezes a gente esquece de olhar para a gente e ver o quanto nós evoluímos. Eu estava sentado conversando com meus filhos, às vezes na nossa mesa rola um papo meio filosófico. E a gente estava reunido e eu disse para eles assim, filho, o que Deus fez na minha vida, Ele me levou a viver um salto evolucionário de que minha família não viveria em 100. Eu estou vivendo em 30. Quem era minha família antes do Getúlio e quem é minha família depois do Getúlio? Quem era eu quando eu estava preso e amarrado às maldições da minha família e quem sou eu hoje? Como a coisa deu um boom e eu não posso me esquecer disso. Eu olho para algumas coisas e eu digo, puxa, eu já poderia estar lá, mas não me entristece, me desafia. Porque eu sei que eu estou aqui hoje, porque Deus tem sido comigo. Porque o Senhor é com você, é por isso que você chegou onde você chegou. Você já notou que a maioria das suas amiguinhas, onde elas estão? A maioria dos seus amiguinhos, onde eles estão? Eu não vou falar dos meus, senão o culto vai ficar muito deprimido. Irmãos, muitos dos meus amigos estão mortos. Morreram na bandidagem, outros morreram em presídio, outros estão viciados em droga, com a vida toda desgraçada, toda destruída. Então, apesar de eu não estar lá onde eu queria estar, eu sei que onde eu estou, foi o Senhor que me trouxe. Então, eu não estou falando que não tem luta e eu não me desafio, eu me desafio, mas eu estou feliz por ter chegado até aqui. Nós somos o povo do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, não fique com raiva de mim. Nós somos os queridinhos de Deus. Eu vou falar de novo. Nós somos os queridinhos de Deus. Você pode falar para você mesmo, eu sou queridinho do Senhor? Isso, não tenha medo não. Tenha medo não, mas vamos lá. O texto começa assim, Moisés, meu servo, é morto. Agora Deus estava passando a incumbência de conduzir o povo hebreu para a mão de Josué. Entenda bem, Josué viu
absolutamente tudo que Moisés passou com esse povo. Tudo. A teimosia, a rebeldia, foram muito rápidos em se desviar do Senhor. Viu tudo. Quantas vezes que esse povo pegou em pedra para acertar, ou para matar Moisés, literalmente. Agora Deus está passando, me entenda bem, ó, entre aspas, Deus está passando o abacaxi para Josué. E ele está dizendo, olha, meu servo Moisés é morto. Então agora eu estou separando você para que você conduza esse povo. Não foi um susto, porque Moisés já havia preparado esse menino. Esse menino, ele era servo de Moisés. Ele deitava água na mão de Moisés. Eu não sei se a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre sempre servo. Né? Você olha, os maiores testemunhos no Velho Testamento sempre foi por alguém que servia. Né? E geralmente, eu sei que hoje isso, muita gente, pastores narcisistas, usam uma fala em nome da honra, eles querem ser servidos, e o narcisismo ele é uma doença. O narcisista ele é manipulador, e ele quer ter todo mundo do lado dele fazendo o jogo dele. E para isso ele vai usar alguns códigos que vai mexer com você. Né? Ele vai falar sobre honra, ele vai falar sobre uma porção de coisas para manter você ali perto dele, alimentando essa pereba que é o narcisismo, essa doença que é o narcisismo dele. E uma das frases que eu tenho visto que os manipuladores têm usado para manter o povo debaixo de cabresto é honra. Por quê? Porque muitos líderes que se dizem homens de Deus têm obrigado o povo a honrá-lo num nível que chega a ser um abuso espiritual. Um abuso espiritual. Não é só aqui no Brasil. A gente ouviu histórias fora do país, de pessoas de outras nações, que agora estão sendo curadas de líderes abusadores. Líderes que eram abusadores, literalmente. Os caras que faziam discípulo para eles. E a conversa era o seguinte, se você sair dessa igreja, você vai sair debaixo de maldição. Por quê? Olha a sutileza. Por quê? Porque eu cuidei de você quando você era novo convertido. Foi eu que orei por você. Foi eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso. Então, se você sair agora, vai ser meio que desonra para mim. E Deus vai pesar a mão. Eu tenho muito medo desse tipo de frase. Se você sair dessa igreja, ou se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você vai estar debaixo de maldição. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que já ouviu essa frase, é que maldição sem causa não encontra pouso. Então não tenha medo, não tenha medo. Principalmente se seu líder é um cara que ele é de fato um abusador espiritual, ele usa princípios espirituais para poder manter você no cabresto dentro da igreja, comendo o que ele quer dar. Né? Mas quando a gente fala sobre Josué, ele foi servo de Moisés. Não tem jeito, irmãos. Eu sou pastor hoje, mas eu já carreguei mala de pastor. Eu já servi pastor. Eu já engraxei sapato de pastor. Eu já lavei carro de pastor. Eu já viajei com pastor. Mas eu tinha um interesse. Eu queria ser pastor. Então eu entendi que se eu fizesse aquilo, uma hora a capa desse homem cai. Entendeu? E quando cair, eu vou estar justamente aqui, esperando essa capa. Eu só tenho cara e naturalidade de bobo, irmãos, mas eu não sou bobo. Deixa eu compartilhar para vocês aqui uma coisa. Nós estávamos numa reunião pastoral em Brasília, se reunia quase 100 pastores de muitas igrejas, só para orar. Não tinha aviso, não tinha nada, a gente só se reunia, tomava um café e orava um pelo outro. E foi um dia, que essa reunião era de manhã, foi um homem que ministrava cura no mundo inteiro, cara muito top, assim, um senhorzinho, muito usado por Deus, e ele passou lá na reunião, era conhecido do pastor que nos hospedava, e o pastor passou a palavra para ele e falou, olha cara, fala sobre o que está acontecendo no mundo aí, sobre o ministério de cura. Aí ele começou a contar sobre as curas que estavam acontecendo, sobre como Deus estava agindo. Eu fiquei de olho nesse homem e eu pensei assim, eu falei, eu conheço esses pastores. Ele não vai sair daqui sem os pastores pedir passe a unção. E esse senhor vai pedir o vidro de óleo.
Então eu vou pegar o óleo, que quando ele pedir o óleo, eu vou servir a mão dele, porque no final eu quero que ele derrame óleo sobre mim. Aí imediatamente eu já achei o óleo de unção, fiquei quietinho ali. E quando foi terminar, que o pastor orou por ele e disse, olha, mas você não vai sair daqui sem passar essa unção para os pastores. Aí o velhinho olhou para o lado e falou, cadê o óleo de unção? E por acaso, o óleo de unção estava na minha mão. E eu disse, está aqui, pastor, está aqui. O senhor pode ir, eu vou derramando óleo na sua mão. E ele foi indo. Irmãos, eu fui tão abençoado naquele dia, por servir aquele homem. Pastor, segundas intenções, segundas, terceira, quarta, o que você puder ter, visando o propósito de Deus na tua vida. Mas hoje, quando a gente fala assim, se você quer ser um líder de êxito, comece servindo. Comece servindo. Eu falo sobre 2 tipos de serviço. Primeiro, seja servo um do outro. Seja servo, sirva seu irmão. Né? E sirva a igreja, porque servir na igreja, você vai estar servindo o irmão também. De qualquer forma, você vai estar servindo ao irmão. Né? Você vai estar abençoando as pessoas. Agora, seja intencional no seu servir às pessoas. Seja intencional. O que você quer? Qual é seu sonho? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Então, seja intencional nessa direção. Moisés tinha um servo, e esse servo era Josué. E o texto de Deuteronômio diz assim, e foi Josué cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia lhe imposto as mãos. Ele recebe a unção de Moisés, como resultado dele ser servo de Moisés. Quando você vai ver Eliseu, era esse Eliseu que era servo de Elias. Primeiro ele serve, e depois ele vai pedir, ele vai estabelecer o preço dele pelo serviço dele. Quando Elias pergunta quanto, ele não hesita, ele diz porção dobrada do Espírito que está sobre você. E Elias, na hora de pagar, ele diz, dura coisa me pediu. Você está cobrando muito caro pelo seu serviço, né? Mas Eliseu foi tremendamente usado porque foi intencional. Vamos lá. Então vamos caminhar aqui. Agora Josué chegou a sua vez. E Deus vai falar algo para Josué, e é nisso que eu quero me ater com vocês aqui por 15 ou 20 minutos. Eu vou ser contigo, Josué, eu vou te dar vitória. Ninguém vai ficar de pé na tua frente. Eu vou derrubar tudo. Tudo que se levantar contra a tua vida e contra o meu propósito na tua vida, eu vou derrubar. E ele começa a falar sobre as nações que ele vai derrubar por amor à promessa dele. Agora, quando ele chega para Josué e diz, tão somente ser forte e tem bom ânimo. Quem está dormindo diz amém. Aí. É por isso que vocês não estão respondendo o que eu estou perguntando. Está todo mundo arrebatado durante a minha pregação. Queridos, quando Deus fala para Josué assim, escuta, tão somente ser forte e tem bom ânimo. Deus está dando um feedback para Josué. Você vai levar esse povo para habitar na terra prometida. Só que, Josué, tem inimigos aí. E vai ter momentos em que vai dar vontade de desistir. Se Deus está falando, irmão, nenhuma palavra de Deus, ela é aleatória. Se Ele está falando tão somente ser forte e tem bom ânimo, é porque vai acontecer alguma coisa lá na frente que vai querer nos roubar o ânimo, a força e a alegria. Então, essa mentalidade romântica de que a bênção, aquele ditado antigo, né, o que é do homem, o bicho não come, está escrito, boi no lambe, não sei, tem uma porção de ditado que eu esqueço, né, mas essa mentalidade, esse cristianismo triunfalista de que Deus me prometeu algo, então por causa dessa promessa eu não vou ter que fazer nada, ele está deixando muita gente chupando o dedo.
Chupando o dedo, porque são pessoas que receberam a promessa, glória a Deus, 50% da bênção você já tem. Se você conseguiu tirar da boca de Deus a promessa, 50% da bênção está a caminho. Agora, os outros 50% vai ser da sua responsabilidade. E Deus está dizendo, olha, vai ter inimigos lá na frente. Vai ter momentos em que você vai pensar em desistir, você vai pensar em largar tudo, você vai reclamar deste povo do mesmo jeito que Moisés reclamou. Então, quando eu penso na bênção que Deus me prometeu, da palavra que Deus me prometeu, eu preciso entender que vai ter inimigos. Vai ter inimigos. Irmãos, eu fui muito claro ontem na live, quando alguém disse, pastor, o diabo não desiste. Eu disse, não existe no dicionário do inferno a palavra perder. Ele só vai aceitar que perdeu você no dia do arrebatamento, que ele vai entender que não tem mais jeito. Mas, enquanto aqui, ele vai estar batendo contra você, tentando roubar, tentando matar e tentando destruir. Então, você precisa se armar dessa mentalidade. Porque, muitas vezes, o evangelho que te atrai, é nesse evangelho que você é transformado. Às vezes, o evangelho que pregaram para você foi um evangelho água de batata. Vocês sabem o que é água de batata? Não? Café fraco. Foi um evangelho transgênico. Como transgênico? Um evangelho modificado para agradar as massas. Entendeu? Eles tiveram que dar uma maquiada no evangelho para torná-lo mais agradável para a sociedade, e com isso estão pregando um evangelho que é muito assim, eu já ia falar água de batata de novo, mas é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem luta, e nós, mais do que ninguém, eu e você, eu estou falando para homens e mulheres aqui, pessoas maduras, nós sabemos que isso não existe, é luta, irmãos. Eu me converti com 18 anos, estou com 57, é luta. Não teve um mês da minha vida que eu não tive luta. E o pior é que as piores lutas que eu passei foi comigo mesmo. Eu queria olhar para o cão e falar, ele é culpado. Quer dizer, ele é culpado de qualquer forma. Está condenado, já foi julgado e é culpado mesmo. Mas as maiores lutas que eu passei foram entraves comigo mesmo. Foi a minha natureza se opondo ao reino, o reino que crescia para dentro e o reino que crescia para fora. Como eu mesmo fui meu algoz. Eu acabei de falar para você que até hoje eu luto contra a dificuldade de acreditar em mim mesmo. Pastor, o senhor não podia estar falando isso em cima de um púlpito. Por que não? Algum tempo atrás, nós estávamos passando uns dias em Campos do Jordão, e a pessoa que estava nos recebendo era uma psicóloga, e a gente sempre troca algumas figurinhas. E estava andando, e eu comecei a conversar com ela, de repente essa mulher soltou uma para cima de mim que me desmantelou. Ela falou, pastor, o problema do senhor é que o senhor construiu um altar para a dor. E o senhor não sabe viver sem adorar a dor. Eu falei, explica, porque essas frases que mexem muito, que me batem muito, eu tenho dificuldade de entender. E ela foi me explicar, e é interessante isso, quando a gente assume essa postura, somos às vezes atraídos por um evangelho. Esse evangelho, ele é um evangelho transgênico, como eu disse, ele é um evangelho modificado para agradar as massas. A pessoa vem para a igreja e ela não entende que ainda há inimigos a serem vencidos, e um dos inimigos a serem vencidos é ela mesma. Eu queria muito que o meu vizinho fosse culpado de tudo. Eu já tentei culpar minha esposa também. Ela é a culpada. 32 anos de casado, a culpa é dela. Mas quando a gente começa a fazer os cálculos, não precisa ser direitinho, a grosso modo, você vê que você foi seu próprio inimigo. Então não tem evangelho sem luta, porque não tem evangelho sem você. A gente fala assim, essa igreja aqui tem muita luta, essa igreja aqui tem muita panelinha, eu vou para outra igreja porque aquela outra igreja é boa. Outra igreja ela é boa porque você não congrega lá. Porque quando você for congregar lá, você vai ver que ela vai deixar de ser boa.
Não tem jeito, tem luta, vai ter luta. E se você agora, presta bem atenção, se você tem uma palavra de Deus te norteando, você está na vitória, você sabe que a coisa vai dar certo. Eu comecei falando aqui que muitas vezes assim, a gente banaliza algumas bênçãos, e uma das bênçãos que nós não podemos banalizar é a esperança de que nós vamos terminar bem. Amém? Eu sei que tem um deserto, eu sei que tem lutas, mas Jó, mergulhado na luta, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve ele se levantará em meu favor. Então, não existe evangelho sem luta, não existe evangelho sem cruz, porque talvez essa seja a luta a qual esteja me referindo, é você ter que se crucificar todos os dias. Eu fico por entender quando está sendo transmitido online. Então vou ter que maneirar um pouquinho aqui. Não vou maneirar não. Alguns homens, irmãos, que nos procuram e dizem, pastor, eu caí em adultério, mas você sabe, né, a gente é homem e tal. E eu fico olhando para a cara do sujeito. Eu digo, bom, pelo jeito que ele está falando, só ele que sente que é homem, nós não somos. Tá, irmãos, também sou homem, mas eu não caí em adultério. Eu tenho os mesmos desejos que qualquer homem tem, não vou baixar mais o nível, segura aqui, né? Mas independente disso, isso não justifica o meu fracasso. É crucificar a velha natureza todos os dias. Amém? Deus está falando, vai ter luta ali na frente, mas ser forte e tem bom ânimo. Então, nessa noite, eu estou reenfatizando o cristianismo que você aceitou na sua vida. Se você não aceitou um evangelho transgênico, que foi alterado e transformaram o cristianismo em um mar de rosa, onde você vai escutar o Bob Marley cantando Não Chore Mais. Eu não sei nem se era ele que cantava essa música. Agora que você aceitou Jesus, você vai mergulhar no mar de rosa. Agora que você aceitou Jesus, não tem mais luta. Irmãos, mesmo se não existisse capeta, a gente teria a nossa própria natureza, que nós temos que lutar contra ela. Então, seja bem-vindo ao evangelho de cruz. Seja bem-vindo a um evangelho onde o inferno vai se levantar contra você, o sistema vai se levantar contra você. Tudo que nós pregamos aqui dentro, irmãos, tudo que nós pregamos aqui dentro é rejeitado lá fora. É sério? Para conversar, você que é casado, cristão, homem de Deus, começa a conversar com um homem que não teve um encontro com Jesus. Vê como a conversa não entoa. A gente não bate, nós não aliamos, a gente diz, olha, é bom que a mulher se case virgem, é bom que o homem se case virgem, que o homem se guarde para sua esposa, para sua futura esposa, que a esposa se guarde para o seu marido. Né? Lá fora não funciona assim não, lá o sistema é outro. Você tem quantos anos? Você nunca fez sexo? Então você é bicha. Entendeu? Não. E para você ser homem, você tem que ir lá e tem que provar, entendeu? Você tem que mostrar que é homem no conceito deles. A fidelidade no casamento, quantas vezes eu já não ouvi falar, mas uma puladinha de muro não é nada. Não é nada lá. Agora, aqui para nós, essa puladinha de muro tem nome. Ela chama adultério. Entendeu? Então, não há entonação na canção que nós cantamos. Então, quando você olha para um crente que está se mantendo ali firme na presença de Deus, firme diante do Senhor, brigando contra seu próprio coração, você pode entender algo. Ele não recebeu um evangelho transgênico. O evangelho que ele recebeu é um evangelho genuíno. Falaram para ele, olha, desde aquele dia que você levantou sua mão, você comprou briga contra os 3 piores inimigos que essa terra tem. Você comprou briga, no dia que você levantou sua mão, você comprou briga contra o seu próprio coração, você comprou briga contra o diabo e você comprou briga contra o mundo. É os piores inimigos que você tem. Então hoje você vê aí alguns cantores de música gospel relativizando muita coisa, e alguns saem dizendo, não, o mercado gospel, né? Não, porque estão fazendo
eu estou revoltado com o que eu vi lá dentro. Eu já falo logo, olha, não deram a parte do dinheiro que ele queria, então ele está saindo dizendo que está revoltado. Entendeu? E eles procuram uma igreja onde o evangelho não seja isso que a gente está pregando. Um evangelho onde, talvez o único texto que tenha na Bíblia dessas igrejas é: você tem o direito de ser feliz. Se é para o seu bem, faça. E eu vejo muitos cantores gospel, principalmente essa geração Nutella, que está aparecendo cantando canções bonitas, mas a primeira fornalha que eles enfrentam, irmãos, mas pula fora, mas pula bonito, não quer nem saber. E principalmente quando eles entendem que a briga é contra o próprio coração. Que a briga é contra o seu próprio coração, essa briga ninguém quer travar. Eu prefiro assim, o capeta aqui na minha frente, de chifre e rabo, e nós vamos para o fight, entendeu? Agora, o meu coração está sempre comigo, e é contra ele que é a minha luta. E esse é o nosso evangelho. Escuta, esse é o nosso evangelho. A presença do Espírito, a bênção financeira, tudo isso, irmãos, é bônus. Mas, em essência, você aceitou um evangelho que tem muitos mártires. Muitos mártires. Para o evangelho chegar até onde está hoje e chegar na sua vida, irmãos, a ponte que foi feita em cima de muitos mortos. E pessoas que sabiam que iam morrer por causa do evangelho, mas não hesitaram em dizer: eu quero. Então, a primeira coisa que você precisa entender: se você tem uma promessa, glória a Deus, mas entenda, tem inimigos na estrada. Não tem como você terceirizar outro para vencer esses inimigos. É você que vai ter que vencer. Nós, pastores, podemos caminhar com você até onde conseguirmos. Mas tem um momento em que você vai ter que entender que essa decisão, ela é sua. Essa briga, ela é sua, ela é íntima. Às vezes as pessoas me procuram e eu faço atendimento na igreja. E tem pessoas que me procuram: irmãos, escuta a heresia que eu vou falar para vocês, depois o pastor Leandro arruma. E tem pessoas que querem até me pagar para eu ver demônio na vida deles. Quer me dar dinheiro para eu ver demônio. Para eu falar: olha, o que você está passando é do diabo, eu vou orar, mandar embora e vai tudo melhorar. Mas quando eu sento com essa pessoa, que a gente começa a conversar, eu vejo que não é demônio. É a pessoa. É luta dela, é uma luta pessoal. E quando eu tento compartilhar com ela que o que ela está passando é uma luta pessoal, que eu também passo, e que metade do cristianismo atrás dessa pessoa está passando a mesma luta, e se ela puder retirar a oferta, ela retira. Porque ela queria, por tudo que eu falasse, que era um capeta, e não é capeta. Não é demônio. Eu fui atender um sujeito esses dias. Às vezes eu já chego para atender a pessoa com todo o recado dado. Deus me dá o recado na estrada. E quando eu cheguei, estava a esposa, uma médica, o marido e o pastor. E quando eu cheguei, quando o cara começou a conversar, eu falei: cara, está com a cara de crise de ansiedade, você já foi num psiquiatra para saber, já foi num psicólogo? Não, pastor, porque eu acho que é espiritual. E a esposa médica, sem saber se fala para o cara que ele está passando por uma crise de ansiedade, não queria falar, porque ele já tinha falado que era o capeta. Se a mulher fala: não é capeta, você que está doente, era perigoso ele falar: então é você que é o capeta. Alguma coisa assim. Mas quando eu cheguei, que esse cara começou a conversar comigo, eu falei: gente, esse cara está numa crise de ansiedade profunda. Mas, irmãos, aquele menino estava ali para ouvir eu falar que era o diabo. E eu não consegui. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, queridão, eu vou te passar um telefone de um médico que eu conheço aqui. Você entra em contato, qual a especialidade? Ele tem muita especialidade, né? Mas você procura esse médico, ele vai te dar uma examinada. Olha, tem aqui o doutor Renato, ele é psicólogo, conversa com o Renato. O cara fica me olhando. Eu falei: escandalizei o menino. Mas é porque o senhor é exorcista.
O senhor não tem que falar que as pessoas estão com problema. O senhor tem que expulsar capeta. Mas é ele, a luta dele é ele. E agora, semana retrasada, se eu não me engano, que eles me chamaram de novo para atender o mesmo cara, né? E eu cheguei, aí a esposa dele já não estava, porque eu sabia que ele ia apanhar e ela não queria ver ele apanhando. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: você já procurou um médico? Porque eu queria que o senhor orasse por mim. Eu digo: eu vou orar, mas você tem que procurar um médico. Você tem que fazer um tratamento. Te dou 10 mil para o senhor falar que é capeta. Não, não tem. A briga é nossa mesmo, é pessoal, é nossa. Eu estou te dando medo, irmãos? Não? Posso continuar? Então, beleza. Vamos terminar por um momento bem consolo, para você ficar mais feliz um pouquinho. Quando Deus apavora, vou usar a expressão, apavora Josué, dizendo: ser forte, tem bom ânimo, quer dizer, vai ter luta, mas você vai ser abençoado. Ele dá um feedback para Josué. Ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Beleza. Josué tinha visto o povo dar trabalho, mas Josué também viu a intervenção de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está pegando a atenção de Josué e chamando ele para o passado. Lembra o que eu fiz através de Moisés? É isso que eu vou fazer através de você. Escuta bem, queridos, a única força, a única esperança que eu tenho de que eu vou vencer o futuro é olhando para o meu passado. Se existe uma coisa que eu posso tocar, que eu posso ver, são as vitórias que Ele me deu lá atrás. Eu sei que às vezes as lutas são tão ferrenhas, que escurece tanto a nossa visão, que não dá para ver muito longe. Mas com certeza, irmãos, com certeza, se você olhar para trás, nesse sentido, você vai ver muitas razões e vai ouvir inúmeros gritos dizendo: você vai vencer. Porque quando você olha para trás, você vê o tanto de gigante e de valentes que Deus derrubou lá no passado por sua causa. Quantos valentes e quantas situações se levantaram e elas gritaram que ia destruir você. E você entrou em situações que eu não sei quantos aqui passaram por isso, de perguntar: será que eu saio dessa? Mas foi questão de tempo. Deus entrou, te deu vitória, fez um reviravolta, e olha você aqui hoje. No momento de luta, que está por vir, antes da sua vitória, você vai ter que se lembrar do seu passado. E o problema, às vezes, é que o crente sofre de amnésia espiritual. Parece que diante de algumas lutas, parece que é a primeira. Muitos crentes ficam desesperados diante de algumas lutas, como se fosse a primeira luta que ele estivesse atravessando. E o diabo começa a esbravejar e a dizer: olha, eu vou te derrotar, eu vou te matar, dessa luta você não passa, esse ninho, essa armadilha que eu criei, dessa você não sai, eu vou destruir tua vida, eu vou acabar com o seu ministério, eu vou acabar com o seu casamento. E o diabo toca um terror tão grande em cima da pessoa, que ela imediatamente entra em desespero e esquece o que Deus já fez. Tenho 2 conselhos para você. O primeiro vem da pastora Maíla. Pastora Maíla, ela tinha um hábito, ela anotava todas as profecias que ela recebia. Acabou de profetizar, ela anotava a palavra profética, anotava o nome e anotava a data. Para que ela tinha aquele caderninho? Para quando a palavra se cumprir, ela ir lá e ver quem profetizou e celebrar a palavra que foi liberada. Eu acredito que talvez a gente tenha que anotar um pouquinho das lutas que a gente passou, para quando entrar no momento espiritual de batalha, você poder olhar para trás e ver quantas coisas Deus já fez na sua vida. Quantos vales você desceu nele e que o diabo jurou para você que era o último, que ele ia te matar naquele vale.
Quantas vezes, eu não sei, dentro de um hospital, você não ficou amarelo de medo com o laudo que o médico estava dando para você, com o diagnóstico, e Deus foi lá, mudou tudo, mudou tudo. Irmãos, eu encontro com tantas mães, mulheres que me procuram, e algumas eu não lembro, de fato eu não lembro. Mulheres que trazem crianças no colo e dizem, olha pastor, deixa eu te mostrar aqui, olha pastor, isso aqui o Senhor profetizou na nossa vida, quando nós não podíamos ter filho, o Senhor falou que a gente teria filho, olha aqui nossa criança. E eram pessoas que não tinha um diagnóstico positivo. E isso você deve anotar. Para quê? Na hora da luta, olha para trás. Não deixa o diabo passar uma borracha no seu passado, como se nada tivesse acontecido. Você tem uma história de sucesso. Você tem uma história de vitória. Você está me entendendo? Você não vai cair da fé. Você não vai desviar. Pastor, eu estou muito fraco. Você já esteve fraco outras vezes e o Senhor te fortaleceu. Você já foi jogado em fornalhas outras vezes e Deus estava contigo lá e te deu livramento. Você já recebeu diagnóstico médico terrível e Deus te deu livramento. Você já ouviu que você jamais ia poder ser mãe. E hoje você está com 10 bacuri do seu lado aí, tudo gritando, catarrento, barrigudo, né? E parece que essas crianças estão gritando para você, olha, o médico falou que não era, mas nós está aqui, entendeu? Mostrando para você que você tem um passado, você tem um pedigree, então por isso você pode acreditar que os inimigos que vão se levantar ali na frente vão todos cair. Vão todos cair. Por quê? Apesar de todos e apesar de tudo, você está dentro de uma igreja nessa noite glorificando o Senhor, cantando, celebrando. Irmãos, não era isso que a vida preparou para você, não. Não era isso que o inferno preparou para você, não. Então, essa amnésia espiritual, ela é terrível. Ela é terrível, porque ela apaga seu passado. Você está diante de uma luta que talvez você já venceu piores no passado, mas você simplesmente agora está desesperado. Espera aí. Você tem um passado. Quantas vezes você já dobrou o joelho e disse, Senhor, esse é meu fim? E Deus riu e falou, nada, isso é só uma vitaminazinha para você caminhar mais 40 dias aí, não esquenta não. Irmãos, eu não tenho medo de dizer isso para você, já teve momentos na minha vida em que eu me vi caído e o diabo com o pé em cima de mim. E eu sem força para levantar, sem força para erguer, sem força para reagir. E de repente Deus entrou e fez uma reviravolta tão grande, e mudou tudo. Então escuta o que eu estou te falando, você não vai cair, você não vai desviar. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E isso é o que Deus fala sobre o seu caminho. E o que Deus fala é a verdade. Então olha para trás. Você não é um sem história, porque tem sem teto, sem terra e tem sem história também. Então você não é um sem história, você tem uma história. E se você guardou o que eu falei no início, você era o improvável. E olha onde o improvável está. Você que é casado, você já viu como esse improvável tem uma mulher maravilhosa do lado? Nossa, irmãos, você vai apanhar da sua esposa quando você chegar em casa. Ah, com certeza, ela não vai deixar passar batido. Olha só, irmã, escuta, você era o improvável, mas você já notou como essa improvável tem um marido bonito do lado? Sentiu que vale a pizza, né? Sentiu que vale a pizza, né? Então olha para trás e veja o que Deus já fez na sua vida. E que isso seja uma luz apontando para o futuro, dizendo, vai dar certo, não tenha medo, vai dar certo. Eu posso usar, para a gente encerrar, me perdoe, eu vou usar o exemplo de Davi. Irmãos, Davi não tinha experiência bélica nenhuma, ele não era um homem treinado em batalha, os irmãos eram, mas ele não. Davi vai para uma batalha, e quando Saul, para liberar ele para a morte, porque Saul já sabia que o moleque ia morrer mesmo. Quando ele vai conversar com Davi, e ele pergunta para Davi, diz, Davi, você tem alguma experiência de guerra?
Davi olha para aqui, para trás. Ele diz, há um tempo atrás, eu estava pastoreando o gado do meu pai, o rebanho do meu pai, e veio um urso, e veio um leão. Ele olha para trás, e do passado ele tira força para enfrentar o filisteu lá na frente. Você não pode esquecer que você tem um passado, porque é do passado. Irmãos, esquecendo aqui que Sansão era um nazireu, quando aquele leão salta sobre ele, se ele tivesse o controle daquela família aquele clique, ele tinha apertado o controle, o leão parava no ar, e ele ficava, meu Deus, por que esse leão pulou em cima de mim? Meu Deus, para que isso? Não, irmãos, não tem controle. Pulou, vamos pôr a pancada. Ou eu luto com ele, ou ele me come, entendeu? Não tem por que eu perguntar para Deus agora, é do Senhor esse leão, não é do Senhor? Eu repreendo ou não repreendo? Não, vamos para o tapa, entendeu? E foi para o tapa e rasgou aquele leão e vida que segue, arranhado talvez, com certeza. Né? Arranhado vai embora. Não tem que ficar perguntando. Quando ele volta, que ele é tomado por uma fome terrível, onde é que ele vai tirar alimento? No leão do passado. Então, escuta, os leões que pularam sobre você vão fornecer alimento agora para você enfrentar o futuro. Eu sei que tem momentos que a gente para, que a gente simplesmente entrega e diz, eu não tenho mais força. Eu não dou conta de ir além disso. Mas aqui dentro, tem uma vozinha dizendo, não. Espera. Espera. É Davi. Né? Eu costumo falar de um nível básico de esquizofrenia. Né? Ele fala com ele mesmo. Ele está numa situação tão angustiante, ele está numa luta tão terrível. A alma dele está tão agitada que ele para e ele conversa com ele mesmo. E ele diz, por que te abates, ó minha alma? Por que estás abatida dentro do meu peito? Espera no Senhor. Eu acho que às vezes a gente tem que parar para conversar com a gente mesmo. Vão falar que você é meio tantã, né? Mas eu acho que às vezes a gente tem que parar, no meio de toda aquela turbulência de pensamentos negativos, vai cair, vai desviar, vai recuar, vai parar, vai perder. Eu acho que tem um momento que você tem que parar e falar para você mesmo, este não é o meu fim. Porque grandes coisas tem feito o Senhor pela minha vida. É nesse momento que você segue só pela fé. Só pela fé. Não tem nada do seu lado dizendo vai dar certo. Não tem nada, não tem ninguém olhando para você e dizendo fica firme, você vai sair dessa, nada. A única coisa que você vai ter é a fé. Para você falar para você mesmo, eu saio dessa. Porque o Senhor já me deu muitos livramentos lá atrás. E Ele vai continuar me dando livramentos aqui e agora. Então, eu termino dizendo, você vai conseguir. Você vai crescer. E você vai viver tudo que Deus prometeu. Eu vou ser bruto. Não me interessa o que você está sentindo. Eu só quero dizer para você, você não vai morrer aí. Você não vai morrer aí. Você vai ser levantado pelo Senhor, que por muitas vezes já te levantou. E mais uma vez, a situação triste ou difícil que você está passando, vai ser mais uma experiência de vitória para você contar aqui em cima. Então, guarda bem isso. Esse gigante que está te afrontando hoje, vai ser um testemunho para você dar amanhã. Todo mundo hoje lê sobre Golias. Mas um dia esse Golias foi um inimigo. E hoje ele é um testemunho para mim. Na sua vida, a sua vida vai gerar testemunhos, que a sua descendência vai fazer menção desses testemunhos e de como você permaneceu forte. Amém? Queridos, eu gosto, quando os meus filhos se reúnem, para
conversar sobre o que eles viram no meu ministério. Ah, que eu fui num culto com meu pai e aconteceu isso. Eu fico ligado, porque eu sei que isso vai ser referencial para eles quando eu me for. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu sei que eles viram coisas que vai ser referencial para eles. E eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Você e suas vitórias vão ser referenciais para a sua descendência. Com certeza, seus filhos vão ver em você um homem que creu e por isso foi justificado. Seus filhos vão olhar para você, irmã, e vão se lembrar de que tiveram uma mãe que era uma mulher de Deus, que nunca se dobrou diante das circunstâncias porque acreditava no Senhor. É esse nível de referencial que você vai ser. Vamos ficar de pé. O Leandro pediu para eu celebrar a Santa Ceia, mas eu vou deixar essa com ele. Mas eu quero convidar você para a gente dar um nome para a Santa Ceia. O nome dessa ceia é Ebenezer. Amém? O que é Ebenezer? Hã? Gente, tem gente mais perdida do que cachorro quando cai de caminhão de mudança aqui. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Se Ele te tirou do Egito, acredite, Ele vai te colocar na terra prometida. Ele é poderoso para isso. Eu quero orar por você, eu quero que você saia daqui hoje. Mesmo que você, eu não sei por que eu estou enfatizando tanto isso. Mesmo que você saia daqui nessa noite, dizendo assim, pastor, mas eu estou tão fraco na fé. Porque nós não atentamos para aquilo que vemos, mas para aquilo que não vemos, porque essas são eternas. Você vai sair daqui crendo que esse não é o seu fim e que nessa Santa Ceia você está celebrando o futuro. Pela fé, você já está celebrando o futuro de vitória que Deus vai te dar, porque até aqui Ele te trouxe em vitória, bênção e vitória, e não vai ser diferente. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Pastor Getúlio, mas está difícil a economia, Pastor Getúlio está difícil, a política está difícil, Pastor Getúlio, a sociedade está difícil. Sempre esteve, mas o Senhor sempre foi com você, sempre. Fica firme, fica firme. Senhor, eu oro pela tua igreja nessa noite, eu oro pelo teu povo. Eu oro por essa pessoa que entrou aqui hoje, fraca na fé. E talvez o diabo vinha gritando no ouvido dessa pessoa já há alguns dias que ela ia cair, que ela ia tombar, que ela ia desviar, que ela ia ter que desistir. Mas nessa noite, eu peço o Espírito Santo, fala no coração dele, no coração dela. Transforma minhas palavras em vida dentro dele, dentro dela. Talvez, meu Deus, esse casal esteja olhando para o futuro, esteja muito escuro. É um casal de casamento recente, são novos. Estão olhando com medo para o futuro. Que eles possam entender que o Senhor é a certeza da vitória. Que o Senhor é a certeza da bênção. Esse homem, essa mulher que tem uma promessa ministerial e que o diabo já se prontificou, já se apressou e já deu um atestado de fracasso para ele, dizendo que ela nunca vai viver esse ministério. Coloca um ponto final no espírito de acusação e fala, meu Deus, no coração dele, que os teus planos ainda estão de pé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda, antes de eu passar para o pastor Leandro, radical é tomar uma decisão com Cristo. Ser diferente é tomar uma decisão com Cristo.
porque isso é contra todos os princípios. Então, nessa noite, antes de nós prosseguirmos para a Santa Ceia, eu quero perguntar para você que está aqui, se você já... Eu sei que eu não apresentei um evangelho muito agradável nessa noite, né? Eu apresentei um evangelho de cruz e luta constante. Nós fizemos o que o nosso coração desejou por muitos anos, e quando aceitamos Jesus, a gente teve que aprender a dizer não para o nosso coração. Isso é uma luta. Mas eu não sei quantas vezes o Senhor Jesus já falou para você que Ele te ama, que Ele tem um plano na sua vida. E você sabe que no dia que você levantar a tua mão para Jesus, você ia ter que dizer não para muitas coisas para as quais você disse sim. Mas essa noite aqui nesse culto simples, você está entendendo que é inevitável tomar essa decisão com Ele. É inevitável dizer sim para Jesus, parar de correr do único que pode te conduzir para um caminho de vitória. Entenda bem, você mesmo, sozinho, você não vai conseguir. Mas se você deixar Jesus entrar na sua vida, Ele vai te levar para viver seus sonhos. Então, nessa noite, se você ainda não tomou sua decisão com Jesus e quer tomar essa decisão agora, ou se você postergou essa decisão, estava sempre dizendo amanhã eu tomo essa decisão, e até esse amanhã nunca chegou e você está aqui hoje, eu quero convidar você para entregar a sua vida para Jesus e começar uma nova história. E sair, deixar de ser o improvável, para ter a garantia da bênção. Vai ter luta, pastor? É claro que vai. Ninguém diz não para o coração e não sofre a pena da luta. Mas essa noite é a noite que Deus preparou para você. Eu não sei de onde você veio para ouvir essa palavra simples, mas eu quero perguntar agora para você, como perguntaram para mim, eu quero perguntar para você: quer entregar a sua vida para Ele e começar uma nova história hoje? Pastor, o senhor está me convidando para a luta? É exatamente. Não é para um parquinho, não é para um clube, eu estou te convidando para a guerra. Mas existe paz nessa guerra, existe vitória nessa guerra. Eu prefiro essa guerra real, mas com vitórias reais, do que um parquinho de diversão ilusório. Então, se nessa noite você entendeu o recado e você ainda não tomou sua decisão com Jesus e quer tomar essa decisão agora, aí onde você está, eu quero que você levante sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que quer recomeçar hoje, quer começar agora uma nova vida, um novo momento com Deus? Se tem, eu quero que você levante sua mão e nós vamos orar por você. Estou esperando. Amém. Seja bem-vindo, guerreiro. Tem mais alguém? Aonde? Eu estou vendo só aqui, ó. Além dos guerreiros aqui, tem mais alguém? Você está desviado, quer voltar? Cansou, caiu, parou, quer recomeçar? Se você quiser recomeçar, eu quero que você levante sua mão, nós vamos orar por você. Quer voltar para a casa do Pai hoje? Esse é o seu momento. Vem, guerreiro, traz ele aqui na frente. Pastor Leandro. É contigo. Aleluia. Aleluia. Pessoal, o Senhor está nesse lugar. A palavra de Deus diz: onde dois ou mais estiverem ali, eu estarei. O Senhor está aqui. Eu creio que tem mais pessoas. Eu creio que tem mais pessoas que precisam hoje se reconciliar. Falar: Senhor, eu quero voltar para casa. Eu queria desafiar você. Eu queria desafiar você. Se essa é a sua intenção no coração hoje: puxa, eu quero voltar para a casa do Pai.
eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, nós vamos orar. A festa no céu. A palavra de Deus diz a festa no céu quando o pecador se arrepende. A festa no céu. Vamos fazer isso. Eu queria que nós pudéssemos, meu irmão, eu queria que você repetisse essas palavras. Falasse assim: Senhor Jesus, hoje, nesse dia, como a tua palavra diz, eu te declaro como meu Senhor, como meu Salvador. E hoje, o inferno ouve, os céus ouvem, os meus irmãos ouvem, que a minha vida pertence ao Senhor Jesus, e que meu nome está escrito no livro da vida. Eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas. Aleluia, meu irmão. A melhor coisa que você faz na sua vida. Aleluia. 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 Depois pega os dados dele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem foi abençoado? Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Você pode se assentar por alguns minutos. Que palavra abençoada, pastor Getúlio. Pastor Getúlio, sempre que vem, né, aqui, ele sempre, né, ativa algo dos nossos corações, ele sempre tem uma palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito sua vida, pastor. É uma honra, né, caminhar ao seu lado, é uma honra poder escutar, né, aquilo que Deus fala através da sua vida. Nós somos abençoados, né? Amém, irmãos? Né? Como igreja nós somos abençoados. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isso afirmo aquele que semeia... Perdão, não é esse. Eu já tô fazendo as ofertas novamente, irmão. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos ler até aí somente. Então, é uma ordenança do Senhor Jesus, esse momento de celebrarmos a ceia, é uma ordenança de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então o Senhor, né, nos manda, nos orienta, não é uma orientação, Ele nos dá uma ordem, né, para que nós façamos isso em memória dEle. Mas muito mais do que isso, irmãos, esse momento agora é de nós celebrarmos um ritual de aliança que nós temos para com Deus, no qual, como eu sempre costumo falar, nós não demos nada, porque nós não temos nada a oferecer ao Senhor, a não ser o nosso coração, e o Senhor, nessa aliança, entrou com tudo, né? Então, esse é o momento em que nós celebramos essa aliança que nós temos com o Senhor. E quem pode ceiar? Aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Se você tem uma aliança com o Senhor Jesus, né, você, né, está apto, e mais do que apto, você está, né, você está disposto e como uma ordenança para que você faça isso em memória dele. Você que talvez nos visita de outra igreja,
você pode ceiar conosco, porque, né, essa é uma ordenança para a igreja do Senhor, não é para uma placa, mas é para a igreja do Senhor Jesus. E se você tem aqui uma aliança com Cristo, você pode, né, e deve celebrar esse momento com alegria no coração. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Talvez, né, você quando chegou não pegou o seu cálice ali na porta. Eu queria que você que não está com o seu cálice, né, que foi entregue ali na entrada, né, você pudesse erguer sua mão ou, né, pudesse fazer um aviso, porque um dos irmãos aqui vai te entregar, mas que nós pudéssemos fazer isso com alegria no coração. Esse é o momento mais importante, irmãos, onde nós, né, entregamos ao Senhor e falamos: Senhor, eu vou fazer isso em memória de Ti. Eu vou entregar esse momento em memória de Ti. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, para que você não beba e coma da ceia indignamente. Então eu queria que você pudesse agora, nesse momento, fazer uma reflexão interior, como o pastor Getúlio, né, falou sobre você questionar a ti mesmo, você falar consigo mesmo. Você pode fazer esse momento. Eu queria que nós pudéssemos fazer uma reflexão, para que nós não possamos entregar esse momento a Deus, né, desonrando ao Senhor. Então, se você tem no coração algo que você precisa acertar, você precisa liberar perdão para alguém, você precisa pedir perdão por algo que você cometeu, esse é o momento oportuno, irmão, para que você entregue aos pés da cruz. E você, como diz a palavra, honre ao Senhor nessa aliança, onde Ele proporcionou tudo que você precisa. Vamos fazer isso? Sim, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós entregamos quem somos, tudo que temos. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Pecamos todos os dias, erramos todo momento talvez, mas o Senhor é bom. E nós queremos agora entregar diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nós oramos agora, Pai, para que haja libertação, Senhor, com o perdão, para aqueles que precisam perdoar, aqueles que precisam liberar perdão, Senhor. Ó Deus, nós oramos agora, Senhor, nesse momento tão maravilhoso, Senhor, onde nós renovamos a nossa aliança contigo. Pai, toca sobre cada um aqui, através do Espírito Santo de Deus. Ministra em cada coração aqui nesse momento, Senhor. E nós declaramos agora a liberdade do Senhor sobre cada coração, cada mente, Senhor. Que não sejamos mais prisioneiros do pecado, que não sejamos mais prisioneiros, Senhor, ó Deus, do nosso ser, do nosso coração enganoso, mas que sejamos guiados, Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse momento oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria que você, nesse momento, pudesse ceiar, né, junto com a sua família. Talvez você está sozinho aqui, né, talvez você esteja junto com a sua célula, mas eu queria que você pudesse fazer esse momento agora em comunhão, né, você que está próximo à sua célula, você que, né, está com os familiares, você que está com amigos. E se você está sozinho, irmãos, alguém vai ceiar com você. Não quero que ninguém fique sozinho. Você que vai ceiar agora, não fique sozinho. Procure alguém, esteja junto de alguém. Aos líderes, não deixe ninguém ceiar sozinho. Vamos estar juntos nesse momento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, esses alimentos. Ó Deus, que seja um instrumento do Senhor para abençoar a vida, Senhor. Ó Deus, que não sacie somente a fome física, Senhor, mas a fome espiritual, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, Pai. Ó Deus, através de cada alimento aqui, ó Deus, sobre cada família, Deus. Abençoa os irmãos que contribuíram, as células que contribuíram, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser, como diz a Tua palavra, uma extensão do Senhor. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser a extensão do Senhor para os pequeninos, Deus. Abençoa cada um aqui, Deus. Abençoa cada família, abençoa cada irmão. Que a graça e o favor do Senhor seja sobre cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe a sua vida, vá em paz, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, irmãos, nós temos quinta-feira nosso culto em nossas células durante a semana. Que Deus abençoe a sua vida.